Defensoria Pública, ela é uma instituição do Estado, que ela foi criada inicialmente para ser o advogado dos pobres, daqueles que não têm condições de pagar um advogado. Então, aquela pessoa que era processada criminalmente ou que precisava entrar com uma ação, seja contra o Estado ou contra outro cidadão, ela procura a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública tem os advogados públicos, que são os defensores públicos, que entram com essas ações judiciais ou realizam as defesas judiciais. Mas esse sistema de justiça ele foi se ampliando e se aperfeiçoando. Então, hoje, a gente costuma dizer que o defensor público ele é muito mais do que um advogado pago pelo Estado para defender os pobres. Ele é um instrumento do acesso à justiça, um instrumento do regime democrático, tá? E um agente de implementação de políticas públicas. Então, aí a gente tem 3 conceitos fundamentais. Por quê? Eu vou começar pelo feijão com arroz. A Defensoria, em nenhum momento, ela deixou ou ela deixa de fazer o básico, que é o feijão com arroz, que é o grosso da Defensoria Pública. 70%, 80% do que a Defensoria faz é atuar nos processos de família, guarda, divórcio, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade. Nós fazemos mutirões em todo o estado do Pará. Atuamos em defesa em processos criminais, em processos que envolvem litígios de terra. Esses são os processos grossos da Defensoria Pública. Mas também atuamos em questões, em processos que envolvem questões macros, como foi, por exemplo, nos casos que envolvem concursos públicos, que com uma única ação você atinge uma gama de milhares de pessoas. Nos casos que envolvem direito do consumidor, ou então no direito ao acesso à saúde. Recentemente, uma semana atrás, a Defensoria Pública estava questionando a situação da saúde no município de Belém, né, que os médicos estavam paralisaram, né? Paralisaram, e isso estava causando prejuízo ao público-alvo da Defensoria Pública. Né? Porque o cidadão sozinho, ele tem o direito ao atendimento à saúde, mas ele não tem, ele sozinho, condições de demandar judicialmente aquilo. Mas a Defensoria Pública é a instituição que pode e deve entrar na justiça para fazer valer o direito dessa população. Quer dizer, então, que a Defensoria ela atua tanto por demanda, cidadão comum que precisa da defesa de um advogado público, mas também a Defensoria pode fazer ativamente participar ou implementar... Das grandes questões que envolvem a sociedade. São diversas as causas em que a Defensoria Pública tem atuado em demandas coletivas. Por exemplo, recentemente, envolveu uma questão do Círio de Nazaré. Verificamos uma reclamação grande em redes sociais, na mídia, da ausência de banheiros. Né? Faz sentido, e olha que a gente nunca tinha parado para pensar. E passamos a cobrar do poder público que primeiro que se monte um plano para que no próximo Círio de Nazaré tenha um quantitativo de banheiros químicos adequado ao tamanho do evento. Né? Porque Sim. O que se verificou foi que as pessoas estavam fazendo as suas necessidades em praça pública. Né? E engraçado que a gente fez um levantamento legislativo e existia uma lei municipal do município de Belém que previa que era uma obrigação do município manter essa questão da Mas no Círio específico, não. Em grandes eventos ou em eventos de rua, seria isso? Nos eventos de rua e nos grandes eventos. Entendi. Faz muito sentido, porque realmente... Mas esse é um trabalho... A Defensoria Pública ela é uma instituição que ela atende
ela atua em vários ramos, né? Os principais aqui na região metropolitana de Belém, que ela é bem estratificada, ela já está bem sedimentada, ela tem o núcleo de família, que é o maior núcleo da Defensoria Pública, que aí atua com guarda, com divórcio, reconhecimento de paternidade, que é a grande demanda da instituição. E aí nós temos o núcleo criminal, que faz a defesa criminal. Nós temos um núcleo de fazenda pública. Esse núcleo de fazenda pública, toda vez que o cidadão precisa demandar contra o Estado que eu falo é o município ou o Estado do Pará, porque se for governo federal, aí é a Defensoria Pública da União, aí é outra Defensoria Pública. Entendi. Mas tá? Faz parte desse mesmo sistema. Faz parte do sistema de justiça, mas a Defensoria Pública da União é um outro órgão, que fica em outro local. Perfeito. Quando normalmente a gente verifica que não é caso de Defensoria Pública do Pará, que é caso de Defensoria Pública da União, a gente faz um encaminhamento. Porque a gente não pode atuar na Justiça Federal, a gente atua na Justiça Federal, na Justiça Estadual. Tá? Mas eu posso entrar pela estadual e ser orientada dentro da estadual, que o meu caso é para a União, e eu vou ser encaminhada... Você vai receber só uma orientação que onde fica e quais os documentos que você vai precisar levar para lá. Entendi. Tá? E essa orientação, muitas das vezes, ela dá até pelo telefone da nossa instituição. Quando a gente já identifica que não é um caso, por exemplo, uma demanda contra o INSS. O INSS é uma autarquia, um órgão federal. Certo. Aí a gente já indica, olha, você precisa procurar a Defensoria Pública da União, porque não é a Defensoria Pública do Pará. Mas se você precisar processar o IGPREV, aí sim, aí a gente vai lhe agendar para falar com o defensor público, e aí você vai falar com um defensor público do núcleo da Fazenda Pública da Defensoria Pública do Pará. E aí esse defensor público, e aí eu vou puxar a sardinha para a Defensoria Pública. Fique à vontade. É um defensor que atua praticamente especializado nesse tipo de demanda. É claro que na Defensoria Pública a demanda é muito grande e a pessoa, o cidadão não vai receber um atendimento demorado, e, enfim, a gente precisa dar vazão a um quantitativo de atendimento muito grande. Cada defensor público ele tem que, segundo nossos regramentos internos, tem que atender no mínimo 10 pessoas por dia. Então, ele tem que entrar com 10 casos por dia. Nem sempre entra com 10 casos, porque pode, eventualmente, precisar complementar documento, ou pode não ser realmente um caso de uma ação judicial, pode ser um caso de ofício, mas o defensor público ele tem que atender 10 pessoas por dia, o que é considerado bastante. Então, mas é uma pessoa bastante especializada pelo volume e pela repetição de coisas que ele faz. Então, a gente tem o núcleo da família, nós temos um núcleo muito procurado, muito demandado e muito elogiado, que é o núcleo do consumidor.